Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui hoje para fazer um podcast muito legal. Essa semana eu tive uma experiência muito legal. Eu fui à Florestal para poder aprender, para ver, para vivenciar uma coisa que realmente mexeu muito comigo, que é sobre agrofloresta. O Pedro, meu amigo aqui de infância, que vai se apresentar, já foi me falando um pouco sobre agrofloresta. Eu que trabalho e vivo em comunidade há muitos anos, e eu fui atrás para tentar aprender. E eu conheci esse casal maravilhoso, Daniel e a Carol, que na verdade a gente teve uma grande aula. De repente, aquele espaço que a gente foi lá virou uma grande sala de aula, onde a gente pôde aprender não só sobre como plantar, mas assim sobre um estilo de vida, sobre algo que realmente eu me encantei muito, que é sobre a agrofloresta. Então, eu quero aqui pedir para cada um que se apresentar, começar aqui pelo Pedro, e depois os nossos entrevistados de hoje, Daniel e Carol. Pedrão, e aí? Ei, gente, beleza? Meu nome é Pedro, amigo do Cacá, do Daniel, da Carol, e faço parte da Confraria da Horta. E a agrofloresta é uma história que sempre me encantou muito, né? Então estamos aqui hoje para Sempre ouvi você falando, participar né, desse debate legal, e estamos aí. Legal demais. Daniel e Carol. Boa noite, sou Carol, sou produtora agroflorestal. E falar de agrofloresta é o que a gente mais gosta, então acho que vai ser bem legal, né? Boa noite também, eu sou o Daniel, também sou produtor, companheiro da Carol. A gente tem uma atividade de comunidade que sustenta a agricultura, né, que através dessa ferramenta de agrofloresta a gente consegue fazer possível esse trabalho, que é um trabalho de produção de alimentos, mas voltado para um pensamento ecológico, né, da forma correta de plantar e colher. E vocês dois são pais de 3 filhos. São casados há quanto tempo? Tem quantos filhos? Como é que eles chamam? Porque vocês vivem hoje em uma comunidade, vivem em plantação, num estilo de vida da agrofloresta, é quase que um estilo de vida, né? Com certeza. Fala um pouquinho pra gente aí da família de vocês, como é que isso aconteceu. Nós somos casados há 14 anos, temos 3 filhos, o Mariano com 11, Benjamin de 9 anos e a Tailcírios com 7. Aí eles foram criados já dentro desse sistema de agrofloresta, né, que foi uma ferramenta até que a gente precisou, né, buscou para trazer o nosso sustento, né? Desde que eles nasceram, vocês já vivem em agrofloresta? Ou foi uma coisa que vocês foram migrando, assim, à medida que foi desenvolvendo a família? O Mariano não, né? Quando o Mariano nasceu, a gente... Ele tem 11 anos, Mariano. Quando nós casamos, nós passamos um período lá no Acre. Então, aí nós voltamos para Minas Gerais e pensamos assim, a gente tem que trabalhar alguma coisa que beneficie a natureza, né? Em agradecimento a tudo de bom que nós vivemos lá. Então, no início, nós pensamos em trabalhar com reflorestamento, né? Só que não deu muito certo. Aí, um dia, um amigo nosso falou assim, e até eu estava bebê nessa época, perguntou se a gente já tinha ouvido falar em CSA, que é a comunidade que sustenta a agricultura, né? CSA, Comunidade que sustenta a Agricultura. Muito legal. Aí, a partir desse momento, assim, fechou as nossas ideias. Vocês ouviram falar sobre CSA? Que a gente queria trabalhar beneficiando a natureza, né? Trabalhar com a terra. Alguma coisa que fizesse a diferença mesmo, né? E a gente precisava de uma profissão, né? Assim, de uma rentabilidade, né? Para a gente trazer o sustento para a nossa família. Então, produzir alimento e praticar agrofloresta era tudo que a gente queria, né? Então, foi o que a gente... Porque quando a gente foi lá para o Acre, a gente conheceu a história do Chico Mendes, né? E ele que lá ensinava o povo que dava para viver da floresta sem derrubar nada, com muita abundância, né? Não só... Então a gente ficou com esse pensamento, veio para cá para construir
isso, né, trazer um pouquinho da floresta para cá, mas a gente viu que da forma que a gente estava conduzindo não ia muito bem. Até que surgiu essa oportunidade de montar essa comunidade, né, de fazer parte disso, através de uma ferramenta que é a agrofloresta. A agroecologia é uma ideologia, né, de trabalho com sustentabilidade através da agricultura, mas a ferramenta mais usada é esse sistema agroflorestal, que foi desenvolvido inicialmente pelo Ernest Goethe, né, que é o precursor aí desse sistema de plantio, e encaixou como uma luva, né, nesse tipo de trabalho, que consiste em reproduzir um sistema de floresta, produzindo alimentos, não só para consumo humano, mas também que alimenta todo o sistema, né? Então a gente trabalha com a microfauna, com a fauna, com madeiras, né? Com árvores, com elemento arbóreo e também com hortaliças, né? O Chico Mendes, ele foi assim, eu ouço falar muito de Chico Mendes, né? Chico Mendes é um personagem importantíssimo, né? Principalmente na questão, né, do desmatamento, né, da preservação da Amazônia, né? Ouço muito Marina falando sobre Chico Mendes, né? Foi para ela a grande referência da vida dela, né? Mas o Chico Mendes, eu penso que, ideologicamente falando, até mesmo a nível de estilo de vida, ele foi uma pessoa que defendia, né, também essa questão você que falou muito bem, é possível, né, você sobreviver da floresta sem desmatá-la, né? Essa é a máxima dele, assim, essa seria... Essa é a máxima. Inclusive, a grande batalha dele é que, não desmatando, você consegue muito mais benefício, né, do que se imaginava. Isso é sem dúvida. Isso é... Então, mantendo a floresta em pé, ao contrário do que muitos falam, que a floresta em pé dá prejuízo, né? Mas é ao contrário. A floresta em pé traz tanto benefício que a gente até brinca que, em relação esse cultivo convencional de monocultivo, a rentabilidade é 5, 6 vezes maior, né, por área, né? Então, e esse é um ponto muito interessante, né, porque a gente tem a união da preservação do meio ambiente, e muitas vezes não só a preservação, mas a reabilitação, porque você pega áreas que estão sem nada e faz uma agrofloresta, e aí você vai trabalhar a reabilitação do meio ambiente. E uma coisa que eu ouvi o Daniel dizer uma vez que eu achei muito interessante, num contato que eles têm também com uma ONG internacional de reabilitação, porque às vezes a gente fica pensando só na reabilitação do meio ambiente e esquece do homem. E aí o homem precisa ser inserido no meio ambiente. O homem, ele não pode ser visto como um ser urbano. Né? Existe o homem inserido no meio ambiente. A reintegração do homem. E a agrofloresta é uma forma de você fazer a reabilitação ambiental e inserir o homem nesse ambiente reabilitado, porque gera a produção de alimentos, gera o desenvolvimento econômico, social e ambiental. Ô Pedro, você está falando em reinserir o homem, né? A gente está pegando um caminho muito legal aqui, porque, por exemplo, assim, a gente sabe que as pessoas, elas migraram, né, dos meios rurais, né, um estilo de vida de plantio, de sobrevivência ali na área rural, e migrou para as grandes metrópoles, né, em busca de emprego, de sobrevivência, E a gente sabe que hoje na cidade, embora as cidades é uma ideia interessantíssima por muitos aspectos, mas também a gente sabe que embolou o meio de campo, né? Questão de emprego, saneamento, moradia, segurança alimentar, acesso à educação, saúde, várias outras coisas, principalmente moradia e segurança alimentar, são 2 problemas seríssimos que nós enfrentamos hoje. Mas quando a gente olha de novo, né, para os campos, né, e vê que existe uma tecnologia de produzir, de reflorestar, de sobrevivência, de novo, será que isso, o que você está querendo falar da questão do homem também, essa reintegração do homem de volta
talvez a um estilo de vida mais saudável. A gente está vendo hoje pessoas sofrendo de saúde mental. Eu trabalho com saúde mental, uso abusivo de drogas, uso abusivo de remédios, uso abusivos de todo quanto é tipo de substâncias. E quando a gente volta para o campo, quando a gente volta a sentir o cheiro da mata, curtir um pôr do sol, isso faz tão bem para a gente, né? Então, quando você está falando sobre essa reintegração, seria basicamente isso. Sim, ela tem essa perspectiva também, mas no que eu quis dizer, porque se você pensa em preservação ambiental, aquele ambiente ali preservado e natural, sem a presença do homem, só com a fauna e a flora. Sim. Mas a agrofloresta, ela insere o homem nesse ambiente, mas o homem, aquele homem que se harmoniza com esse ambiente. Porque aí o Daniel sabe explicar melhor, né? Aí seria uma pergunta: qual a função do homem dentro do sistema? Não, antes dessa pergunta, tipo assim, vamos juntar duas, então, fazer um mix, então. Fala pra gente, então, o que é agrofloresta, de fato, tipo assim, pra gente poder entender, para as pessoas que vão assistir a gente, falar assim, cara, aquele dia que eu cheguei lá, em Florestal, com os primeiros 15 minutos de explicação, a gente já estava de boca aberta já. O André, que foi comigo, falou assim, nós já podemos ir embora, que já valeu a pena ter vindo aqui. Então, assim, fala pra gente, e também essa pergunta do Pedro, pra gente poder pegar esse caminho. E aproxima o máximo do microfone para não perder seu áudio. Então, vou por partes. A agrofloresta foi um sistema desenvolvido, como eu já falei, pelo Ernest Goethe, né? Depois a gente Ernest Goethe. E ele tem uma fazenda na Bahia, né? Chama Olhos d'Água, né? A fazenda dele. Então lá ele tem 40 anos que ele já desenvolve esse trabalho. Que através da observação, ele viu, né? Como que a floresta se dá lá o desenvolvimento. E aí é constatado, dá para a gente perceber que a floresta é rica, abundante, ninguém agua, ninguém controla, ninguém usa defensivo agrícola, ninguém usa veneno lá, né? Ninguém aduba e ela segue plena. Então ele, estudando esse tipo de sistema, ele criou lá dentro um sistema que imita a dinâmica florestal para a produção de alimentos variados. Aí temos, então, agroflorestas com focos variados, né? Desde produção de hortaliças, que é o ciclo mais rápido, né? Que já traz uma rentabilidade com 30, 60 dias você já começa a ter produtos, né? Para se alimentar e também poder trocar, comercializar, né? E também te dá a possibilidade de pensar a longo prazo, produzir frutíferas, madeiras, né, madeira de qualidade, tudo isso na mesma área. Então tem os princípios agroflorestais, que a gente trabalha com cobertura de solo, né, diversidade de plantas, estratificação, sucessão florestal, que são técnicas, né, que o Ernest, através da observação, viu que dentro de um contexto arbóreo tem lá todos os campos são ocupados, desde do subsolo, né, desde das raízes, né, que é o caso da mandioca, por exemplo, até as árvores de extrato alto, que está lá, a araucária, né, que são, digamos, né, plantas que vão demorar mais e tudo. Então, para a gente, por exemplo, fazer um investimento para plantar araucária, até que se colha isso, vai demorar um tempo, né? Então, através do sistema agroflorestal, a gente começa a produzir a araucária juntamente com as hortaliças, no mesmo espaço, atendendo ali os croquis, né, tal que já existem, né? A gente vai copiando aquilo que já existe. Então, dentro dessas referências, a gente identifica a possibilidade, o que se quer fazer, a aptidão do agricultor. E aí vem a questão da inclusão do homem nesses sistemas. Porque quando a gente começou a trabalhar com reflorestamento, a gente via que uma área de reserva, uma APP, né, ou uma área de reserva legal, ela se dava assim, a gente primeiro tira o homem e começa a trabalhar com plantios, né, e lá. Porém, no entendimento do Ernest, essa é uma questão que vai por um caminho errado. É um erro. Porque tirar o homem?
Não é possível que a gente, tão inteligente que a gente Tirou uma boa as acha que máquinas, né? E a gente não pode conviver dentro desse sistema envolvido, integralizado com ele, né, numa harmonia onde que a gente vai ter a nossa alimentação material e também a nossa relação com o planeta, né? O que a gente veio fazer aqui? A gente veio aqui para cuidar do jardim. É a isso melhor aí. forma de cuidar do jardim, de fazer Esse é o mais doido. processo sagrado, né? Um processo Porque sagrado. a dádiva que a gente tem é justamente usar a nossa percepção, a nossa capacidade de perceber, de guardar as informações para poder interagir com o sistema natural da melhor forma. Sim. Assim como fazem os animais. Por exemplo, aqui na nossa vivência, todos os reinos que a gente conhece, o mineral, o vegetal, né? E o animal, que é onde a gente está inserido, o único ser que vive em conflito é justamente o ser humano. Todo o resto vive em harmonia. Você falou da formiga e da abelha, eu fiquei de cara aquele dia. Eu falei para umas 300 pessoas já. A formiga e a abelha, elas são... Por exemplo, se a gente tirar o homem da natureza... Se você tirar o homem da natureza, olha que viagem. Ela vai bem. Ela não sente a Não, ela menor até falta. agradece, né? Tipo assim, ufa. Do jeito que a gente está que se tá comportando, ela agradece. Ela agradece. Mas não era para ser assim. Não era para ser assim. Aí, por exemplo, se você observar a formiga ou a abelha, se uma dessas espécies acabar, acaba todo o resto. Acaba todo o resto. Né? O ser humano, se ele deixar de existir, todo o resto prospera. E a pandemia mostrou isso, né? Na hora Mostrou isso. que a atividade humana diminuiu, o ar ficou mais limpo, os rios ficaram mais O limpos. lockdown aí foi um alívio assim, para a natureza, né? Foi meio que um sabático para ela, assim, né? Um sabático forçado, assim. E o que é o que a gente entende como sendo a resposta da natureza sobre o que estamos fazendo, né? E você fala uma coisa, então peraí, deixa eu só para popularizar um pouco a sua linguagem, ela é bem técnica também, tipo assim, dentro do campo que você trabalha. Então, para a gente poder fazer uma parábola do que você está falando, seria mais ou menos assim, no meu entendimento de um leigo sobre agrofloresta, sobre plantio, enfim, estou aprendendo agora. Você está falando então que, você falou muito bem lá no dia, lá, você, brincando de criador. Eu falo tipo assim, tem o Criador e nós somos criaturas, né? Se nós fomos criados à imagem e semelhança dele, então nós somos criativos. Então, sendo criativo, manifestando a imagem e semelhança do Deus que nos criou. Você falou brincando lá, foi interessante, tipo assim, a gente consegue brincar de criador produzindo uma floresta. Então, basicamente, por exemplo, você olha para uma floresta, a coisa que eu achei mais interessante, que eu acho que o Hermes, como é que chama? Hermes. Ele olhou para uma floresta e falou assim, gente, quem cuida quem agoa essa floresta, né? Quem cuida dessa floresta? Deus, né? A natureza, a chuva cai. Então, você falou a palavra simbiose, né? Quem cuida da criança no útero da mãe, né? A simbiose, né? A ideia de um estar integrado no outro ali e a floresta ela parte desse princípio. Você falou assim, você falou com a gente lá, tem árvores menores que as formigas cortam as folhas caem no chão e aquelas folhas que caem no chão, elas trazem para a terra o que a outra árvore maior precisa. Exatamente. Né? E aí uma vai sustentando a outra num ecossistema. E aí a gente olha para a floresta e a gente vê que ela se sustenta dessa forma, ela sobrevive dessa forma, só que a gente pega um campo, como a gente está aqui agora dentro do Ele Clama hoje, né? Inclusive a gente está muito feliz como comunidade terapêutica, né? Porque eu acho que tem tudo a ver o homem sendo resgatado, sendo restaurado e a natureza mutualmente também, a gente aprendendo, né, essa simbiose do homem com a natureza e a natureza por si só. Mas você está falando então, tipo assim, que pegamos um campo, como nós estamos pegando aqui agora, a gente está aqui fazendo hoje, assim, que não tem nada, e nós vamos plantar uma floresta. E mais do que isso, uma floresta frutífera, uma floresta que vai dar alimento para a gente. É isso, a agrofloresta seria isso. Exatamente, a agrofloresta é exatamente isso, é a oportunidade que o ser humano está tendo agora, nesse momento. Inclusive, a gente acha que é a melhor ferramenta, né, para a reintegração, para trazer tudo isso que o homem é merecedor.
de estar ali cuidando e se beneficiando infinitamente dos recursos que a agrofloresta traz. Existem, não é tão simples, né? Tem todo um pacotezinho de técnicas que a gente tem que observar. Mas É complexo. Eu achei assim, tem uma complexidade super interessante. Inclusive, eu não acho que é uma complexidade que impede, é uma complexidade que consegue construir uma realidade que se sustenta, real. Não, e o que é mais legal é que parte daquele princípio de que tudo nutriente está ali, você pode produzir todo ele. Então você tem um gasto menor, você vai interagir com tudo e a questão é a observância mesmo, né? Quando eu falei do princípio da cobertura do solo, né? Então a gente trabalha deixando o solo coberto. Quando o solo está descoberto, fica aquela ferida, né? Então a natureza ela vai, igual eu falei aquele dia, como se fosse um machucado, a gente dá aquela casca, né? Sim. E quando a gente degrada o ambiente, ele vai tomar ações para que ele recupere. Aí o agente agroflorestor, ele vai lá e observa e dinamiza esse processo de forma estudada. Porém, não é tão complicado assim, né? Depois que a gente vai pegando, fica óbvio, porque a própria atividade ensina. Então, voltando aqui nessa palavra, que é a observação, que é o mais importante. A questão do homem estar de volta nesse envolvimento integralizado, né, com o sistema, é que aí então a gente acha que é a parte que torna esse trabalho, igual você falou, a gente fica brincando ali de criar um sistema, uma florestinha, que é quem criou a floresta, né? Quem criou a vida. Então, quando a gente tem essa capacidade de trabalhar assim, a gente volta para o jardim. Volta para o jardim, é o Éden, né? E uma recuperação ambiental muito interessante, né, de aumento de biodiversidade, de serviços ecossistêmicos. E teve uma coisa que aconteceu na agrofloresta, que a Confraria da Horta Etnia Esmeraldas. Foi muito interessante, Daniel, aquela vez que deu aquela chuva. E deu, né, do sistema. Deu aquela enchente, e geralmente o solo exposto ele gera erosão, lixiviação, etc. E na área de agrofloresta, né, o que aconteceu? A própria matéria orgânica e o trato da terra, a diversidade de raiz, um monte de plantas, né? Então ela absorveu melhor o excesso de água, o acúmulo, né? De forma rápida. E o que não aconteceu, por exemplo, na propriedade que a gente tinha perto, né? Você lembra? Que deu prejuízo mesmo, o cara perdeu toda a plantação dele e tal. Uma outra coisa interessante foi, com a água, isso aconteceu com a água, lá na nossa propriedade. Na propriedade de um dos nossos parceiros, inclusive o nosso professor, né? Que tem aqui uma referência para nós, que é o Sítio das Mangueiras, pegou fogo lá. Onde que é o Sítio das Mangueiras? Lá em Florestal também. Lá em Florestal também. Lucas Machado. Lucas Machado, legal. Uma grande pessoa, um amigo muito bom que a gente tem. Então lá ainda tem essa cultura aqui, né, de queimada, né, de queimar, limpar a área com queima. E aí o vizinho dele lá queimou, perdeu o controle do fogo, o fogo invadiu a terra dele. Queimou tudo em volta. Quase pegou fogo na casa dele, inclusive, queimou mangueiras lá, estruturas do sítio. Mas a área de SAF, o fogo... O que seria SAF? O sistema agroflorestal dele. Sistema agroflorestal. A área lá que ele produz o sistema agroflorestal, o fogo parou. Olha só. Porque quando ele chega nesse sistema, ele está equilibrado na questão da umidade, da cobertura. Legal, né, demais. Tudo. Isso é legal demais. E o fogo não vai como se fosse um pasto. E outra coisa que você falou também, que, por exemplo, você falou do equilíbrio, né? Quando você equilibra, né, o ecossistema. Aí a gente estava falando lá em Florestal, no terreno de vocês, falando sobre o besouro, falando sobre o gafanhoto, sobre... Você sabe por quê, Pedro? Olha que interessante, olha o que ele falou. Fala aí. Porque alguém perguntou, né, se der um ataque de besouro aqui na couve, como é que a gente vai fazer? E aí eu disse que um ataque de besouro, quando acontece que a agricultura convencional chama de praga, né, a gente chama de bioindicadores.
está mostrando que alguma coisa está fora do Olha que equilíbrio, doido. né? Então, assim, está faltando alimento para ele, ou seja, ou o predador dele, alguma coisa está desequilibrada. Então, a gente observa e vai procurar equilibrar isso. Muitas vezes a gente tem que entrar com um trabalho preventivo, com caudas agroecológicas, né, que a gente trabalha com caudas. Mas o mais interessante, tipo assim, que todo tipo de praga, né, ou então uma nuvem de gafanhoto, como aconteceu aqui no sul do Brasil há pouco tempo atrás, isso é um reflexo, né, é um sintoma que existe desequilíbrio ambiental. Isso é muito interessante, né, entender alguma coisa adoeceu que gerou realmente imagina um problema. Você tinha lá uma área enorme que tinha milhares de tipos de plantas e uma microfauna ali, um equilíbrio tranquilo, né? Que aí todos os seres viviam ali em harmonia. De repente a gente passa o correntão, limpa tudo, tira, aí fica sem nenhuma planta, aí a gente entra com um processo lá de monocultivo, seja ele qual for. Então a única coisa que vai sobrar de alimento ali naquela área, e geralmente não são áreas pequenas, né? É justamente a planta de interesse, que é o que está sendo trabalhado. No caso, vamos pensar na soja, né? Que é o que é bastante comum. Então o que vai ter de alimento para essa microfauna que ficou sem casa, mas ela não deixou de existir, né? Sim. Então o que ele vai comer? A produção. Sim. Que então vai trazer um prejuízo financeiro. Além disso, quando isso acontece, a gente mata também, ou quando a gente bate veneno, né, o que eles chamam aí de defensiva agrícola, mas que é veneno mesmo. Né? Então, quando eles fazem isso, eles estão acabando com os predadores naturais de muitas espécies. Outras vão ficar vivas, então aí vem o desequilíbrio. No sistema agroflorestal é justamente o contrário, porque com a diversidade, com esse conjunto todo, né, a gente traz de novo a microfauna e ela é importante para a gente. Por exemplo, uma formiga dentro da horta. Numa horta de monocultivo, ela é o inimigo. Quando a gente trabalha dentro do sistema florestal, que tem poda, tem matéria orgânica no chão, tem abundância. Olha, eu fiquei muito horrorizado com isso. Aí, o que ela faz? Ela tem o alimento dela. Então, ela interage dentro do sistema de forma benéfica. Então, de fato... Ela se torna quase um protagonista. Ela trabalha com a gente. É lógico. Então, a gente depende da formiga. Eu achei depende muito da sensacional abelha. isso. Então, quando a gente encontra um sistema equilibrado, lá estão todos esses animais. O jardim é para todos, né? O jardim é inclusivo, né? Inclusive. E aí não traz prejuízo. É claro que ele vai se alimentar de alguma coisa ali, mas você tem tanta abundância, né? Tanta diversidade de plantas, que mesmo que ele coma um pezinho de couve ali, alguma coisa, você tem outras tantas, né? Então não gera. Não pode, o boi não pode trabalhar com a boca. Pode. A gente... Não, eu tô falando que o boi, a Bíblia fala que um texto que não pode colocar o boi para trabalhar e fechar a boca dele. Não, claro. Ali está o salário da formiga também, né? O pezinho de couve que ela comeu é o salário dela. Ela tinha que comer alguma coisinha, né? Trabalhou tanto, né, cara? Tipo assim. O sistema é abundante, né? E a gente, como dinamizador, aí sim, a gente entendendo que a gente faz parte desse sistema, integralizado a ele, envolvido, porque nós, seres humanos, passamos por um processo de desenvolvimento. Sim. É legal falar isso, eu sempre gosto de falar. Que a gente se desenvolveu, né? Então, hoje nós temos aí uma sociedade industrializada e desenvolvida. Porém, esse desenvolvimento justamente tirou o envolvimento que a gente teria com o sagrado natural, que é a convivência pacífica e harmônica dentro do planeta Terra, né? Que o nosso planeta é um planeta florestal, né? E a gente foi criado para interagir dentro desse sistema. Sim. Sem criticar, né? Não estou aqui para criticar. Sim, não, mas é uma crítica mesmo. Eu acho que tem que ser feito boas críticas nesse tempo agora. É uma questão porque as coisas não estão indo para um bom caminho. Né? A gente tem que entender que por mais desenvolvimento que o mundo possa pensar que esteja vivendo, está sendo insustentável. Exatamente. Muitas práticas que em nome do desenvolvimento. Então a gente tem que entender que, tipo assim, nós temos perdido assim muita
força em várias áreas da vida, né? E nós precisamos, assim, resgatar isso. Você está falando da integralidade, por exemplo. O ser humano, ele perdeu a sua integralidade. Hoje ele vive de uma forma parcial e fragmentada, sistematizada, né? O camarada, hoje a vida, ela é tão assim fragmentada, né? A pessoa tem um comportamento X na vida social, ele tem a vida religiosa dele, ele tem a vida financeira, a vida na área do esporte. Eu falo que virou um gato, né? Tem mais de 7 vidas, né? Mais de 7 tipos de vida. Só que a vida, ela tinha que ser uma vida integral, né? Tipo, uma vida integrada, né? Por exemplo, quando eu vi vocês vivendo ali a agrofloresta, né? E eu queria só pegar essa fala aqui para poder provocar. Vocês, quando pensar na confraria, né? Confraria seria o nome, confraria, né? Vocês pensaram assim, uau, nós encontramos, a nossa vida se equilibrou. A gente encontrou um lugar não só de harmonia com a natureza, mas com a gente mesmo, com os nossos filhos. Enfim, a gente está plantando e a gente agora quer viver disso. Então, vocês começaram a influenciar outras famílias, como assim, como vocês foram influenciados, vocês começaram a influenciar, como é que nasceu a confraria, como é que funciona isso hoje e como é que vocês se sustentam hoje da agrofloresta? Bom, primeiro, a confraria é uma CSA. Uma CSA é uma sigla para a comunidade que sustenta a agricultura. Seria aqui, né? Nós estamos aqui, agroecologia. Agroecologia, né, que é o tipo de agricultura que é sustentável, né? Sim. É uma ecologia agrícola, né? Aí, dentro desse conceito, existe a ferramenta agrofloresta. E aí, para a gente criar uma agrofloresta, que a princípio a gente precisava de recurso, né? Sim. E aí a gente ouviu falar desse CSA. Não foi a gente que inventou, vou até falar um pouquinho sobre isso. Tá, mas não existe incentivo nenhum hoje. Hoje o governo, o Estado não entende a agrofloresta como, por exemplo, uma estratégia de segurança alimentar, por exemplo, ou até mesmo algo que possa ganhar escala no futuro para poder ser uma solução não só ambiental, mas também de segurança alimentar, social, enfim. E ainda não existe esse debate a nível... De fato, ainda é muito pequeno. Há alguns governantes, né, alguns lugares simpatizantes. Que os governantes já têm alguma ideia para favorecer isso. Aqui mesmo em Belo Horizonte existe, né, um trabalho da Suzana, Secretaria de Segurança Alimentar da Prefeitura de Belo Horizonte, que promove, né, essa atividade. Inclusive, a gente participa de um sistema participativo de garantia, que é o SPG, que é fomentado pela Prefeitura, né, que reúne aqui na região metropolitana mais de 150, né, a 200 agricultores que têm interesse em produzir sistemas agroflorestais. Mas todos os agricultores, o grande gargalo da agricultura, principalmente para o pequeno agricultor, é a questão do escoamento. Sim. Porque aí ele fica refém do mercado, Sim. vai vender no Ceasa, aquela história, né? A começar pelo acesso à terra, né? A começar pelo acesso à terra. Porque para comprar a terra não existe linha de financiamento. Você comprar Minha Casa Minha Vida tem. Você compra, financia apartamento, loja, né? Para você ficar lá aglomerando lá na cidade. Se você comprar um sítiozinho para você começar a agricultura familiar, não existe. Não existe? Não existe nenhum incentivo, nada. Partindo do nada. Se a pessoa quiser voltar para... Existia alguns programas, mas aí acabou, é muito difícil, você vai no banco, o gerente esconde, né? Existe o Pronamp. Quando você já tem uma terra que você já produz, aí existe alguns incentivos. Mas se você for começar do zero... Mas aí é financiamento para maquinário, para estrutura, mas para você comprar uma terra, para estudar sobre isso, a gente tem que recorrer aos grupos de agroecologia, porque nós mesmos a gente promove, não só nós, né, a gente copia, né, das pessoas, a gente segue os bons exemplos, então a gente promove também a divulgação do conhecimento, difusão agroflorestal, através de oficininha prática, né, às vezes nem tem muito conhecimento técnico assim aprofundado sobre biologia, sobre a composição química do solo, né, que é muito importante,
Mas a gente começa trabalhando, passando um conhecimentozinho básico de como produzir uma horta diversificada e obedecendo, né, os princípios agroflorestais. A questão da CSA, então, foi assim, para a gente ter condição de começar um sistema agroflorestal e atravessar os primeiros 5, 6 anos, né, para estabilizar um sistema, a gente precisa de recursos. Sim. Como a gente não tinha a quem recorrer, a gente ouviu dizer, até por um amigo em comum, o Tomás, né, um grande amigo nosso, até mandando um abraço aqui para ele, se a gente tinha ouvido falar em CSA. Aí nós fomos pesquisar, não, nunca ouvimos não, fomos pesquisar, saber. CSA começou no Japão, no período pós-guerra, onde a alimentação ficou difícil, né? Então, no Japão, todo mundo sabe que é pouco espaço, né? Então eles começaram a incentivar nos bairros hortas coletivas, mas ainda não tinha a agrofloresta como ferramenta, né? Então, eles começaram a ideia de fazer horta. Fazer horta orgânica. Uau! Aí cada bairro tinha aquela hortinha que coletivamente o pessoal do bairro tomava conta e dava suporte. Porque possivelmente todo o sistema de abastecimento tinha falido, a infraestrutura da cidade colapsou, combustível para caminhão, transportar alimento. Exatamente. E aí eles começaram a pensar como sobreviver naquele momento. A ideia então era fomentar o pessoal para que produzisse o seu próprio alimento de forma coletiva perto de casa. Uau! Aí começou assim, então tinha lá um terreno baldio lá, e aí, não sei como que eles faziam essa seleção, alguém ficava responsável por dar manutenção, por cuidar ali da horta. Alguém assim, mais de uma pessoa, né? Sim. Um grupo. Então esse grupo também precisava de ter um aporte para eles poderem dedicar integralmente a esse trabalho, né? Sim. Então eles reuniram o grupo do bairro para financiar esses agricultores. Perfeito. Então esse que é o princípio CSA, comunidade que sustenta a agricultura através do agricultor, né? Porque a gente sustenta a agricultura através do grande supermercado, a gente não está sustentando o agricultor, né? A gente está sustentando o capital especulativo. É como se fosse um missionário, né? Tipo assim, que tem uma comunidade que investe naquele cara, que tem uma missão de estar ali no ambiente rural. Nem todos conseguem estar juntos ali por causa da dinâmica do dia a dia, do trabalho, da vida, enfim. Mas tem pessoas que se disporam a ir para os campos para poder plantar, produzir alimentos sem agrotóxico, com a maior qualidade e financiado por um grupo que tenha beneficiado também nos grandes centros urbanos. E uma coisa mais, Cacá, que é fantástica, que é a questão da economia solidária, economia fraterna, o exercício da solidariedade, o exercício da fraternidade, que é tão difícil e raro tão frio no mundo de hoje, porque o CSA é um grupo que patrocina uma família, né, no campo, e aí existe uma relação de confiança, porque se a produção vai bem, o agricultor distribui. Se a produção vai mal por algum evento climático, alguma coisa, a produção diminui. Sim. E isso não reflete na questão financeira. Porque a intenção maior do grupo é financiar um agricultor que está fazendo uma reabilitação ambiental, além de tudo, num território com a agrofloresta. Sim. Né? E os consumidores, que nem é esse nome, é um coprodutor. Coprodutor. Né? Legal. Ele também, ele ao estar dentro de uma relação solidária, vamos dizer assim, essa energia, essa simbiose, ela reflete no alimento. Eu gosto dessa palavra simbiose. Então aquele alimento que você vai comer, né, ele não só vem de uma agricultura que não tem agrotóxico, né, uma agricultura orgânica, mas ele vem também de uma relação que transcende essa relação fria de consumo. Perfeito. Exatamente. Perfeito. E o impacto disso, você recebe na sua casa. Sim, sim.
E como é para você hoje saber que você chega ali na sua casa ali, uma sacola que não veio do sacolão, que não passou pelo Ceasa, que veio direto da roça. Meu amigo, a bananinha. Eu cozinho, tá? Eu além sei. De tudo, eu cozinho. Você não acredita o prazer que tem é você pegar um alimento que você sabe de onde veio, né? Você sabe como foi feito. Nossa. E você pica, e você faz, e você come. As formigas participaram. Exato. As abelhas. Às vezes até vai uma formiguinha lá no Traz muita tranquilidade para o agricultor, né? Que já sabe que o produto dele já tem para onde ir, né? Porque, por exemplo, vamos supor, você enfrenta uma situação economicamente hoje difícil, arrisca, você tem que colocar a semente no solo, a gente sabe que a natureza ela é generosa, ela retribui, mas pode acontecer hoje do jeito que está a situação climática é arriscado, né? E de repente você tem uma produção assim que você não conseguiu escoar, ali vai à falência com muita facilidade, né? Tipo assim. Quantas vezes a gente vê aí no mercado o pessoal jogando caminhão de tomate fora, porque é mais eu já caro vi isso. vender lá no Ceasa do que... Não, eu já recebi doações assim de caixas com comunidade. Cacá, nós estamos aqui com um caminhão de coisa. A gente vai jogar fora porque não vale a pena vender. Tipo Olha assim, só. Historicamente do Liclama, a gente viu isso muitas vezes, por exemplo, tinha no Ceasa, e um determinado momento, né, aquele produto não teve vazão, e perde mesmo. O cara tenta vender até o último momento, na hora que vê que não vai vender, eles doam para a gente. A gente muitas vezes, a gente chama de pica-pica, né, a gente sobrevive, o Liclama sobrevive desse insumo, muitas vezes, que o produtor ia perder, prejuízo mesmo, e pode ser que em alguns casos eles perderam tanto que nem conseguem mais voltar. Tá vendo como que o sistema é cruel, né? Cruel. E aí, às vezes, a gente recebe, desculpa, Daniel, uma cesta grande que a gente não consegue ali consumir, e aí o que a gente faz? Mesmo? Aí a solidariedade aumenta, que a gente vai no nosso vizinho. A gente doa para o nosso vizinho. Olha só. Não, isso é uma pergunta que eu ia fazer, por exemplo, como é plantado uma agrofloresta? Gente, eu ouvi lá o cuidado com o solo. Assim, só a forma do carinho que é feito com o solo, né, como lida com ele, né? Cada nutriente que ele precisa é depositado nele para poder tirar depois. Então, tipo assim, é um carinho. Então, esse fruto que vai ser produzido ali, com certeza ele vai ser. Mas ele vai ser feito em menos escala, uma escala menor. Então, por exemplo, você que recebe, né, do CSA, né, seria da confraria, o alimento da sua casa, ele é suficiente, você não tem que voltar no sacolão, assim, de repente comprar uma coisinha ou outra, mas assim, consegue manter, você se sente sua casa abastecida com esses alimentos, por exemplo, ou precisa aumentar a escala, aumentar a quantidade, como é que funciona isso hoje? Sim, é uma quantidade suficiente, mas a gente faz uma complementação também. Sim. Né? Mas tem ocupa já uma porcentagem interessante já. A gente ficou indisciplinado, né? Assim, o ser humano hoje, né? Quem está acima da linha da pobreza, né? Que boa parte, infelizmente, sim, tá da abaixo. População, né, passa fome. Passa fome. Né? Mas assim, quem tem a oportunidade do consumo, nós ficamos mal acostumados de comer muito, né? Comer muito. De querer comer de tudo, né? A laranja não está na época, mas você vai lá e compra laranja. Então o CSA, ele também é interessante nesse sentido. Ele respeita as estações. Porque ele respeita aquilo que é produzido naquela época. Uau. Porque parte daquele princípio que ele é bem forte, né? A natureza, ela te dá o alimento que é necessário naquele momento. Né? Isso eu nunca tinha escutado na minha vida. O Pedro falou isso pela primeira vez hoje. Eu desenvolvo hoje, eu tenho uma escola das estações, né? Tipo assim, que foi um projeto que eu desenvolvi porque eu observei que as estações, elas são progressivas, elas tendem a levar a uma agenda de desenvolvimento humano na vida como um todo. E de repente Pedro falou uma coisa hoje, falou assim, a natureza ela produz o alimento. Por exemplo, as frutas cítricas, você falou, né, Pedro?
ela produz na época do verão, Do inverno. do inverno, onde precisa mais de vitamina C, por exemplo. Cara, eu nunca não tinha pensado nisso. Não tinha pensado nisso. Igual as castanhas, né, que são mais para quando tá comidas quentes, né, que são para comer no frio. E realmente, para quem está produzindo na ponta, vocês observam isso e investem mais nisso. Sim, a gente Sensacional respeita isso. sempre a sazonalidade. Sensacional, né? A gente sensacional. a gente respeita também a questão lunar, né, da questão energética. E aí que é aquela que você estava falando da simbiose, né? Então a agricultura, o sistema agroflorestal é um sistema sintrópico. Então a gente transforma toda a energia que o sistema produz para beneficiar Sintrópico, ele vamos lá. próprio. Então, sintrópico seria o quê? Traduz para a gente. Sintrópico é o acúmulo da energia no próprio campo de trabalho, diferente da entropia, que é o gasto, né? Por exemplo, quando você sintrópico de centralizar a energia no campo de trabalho. Trazer a energia toda que é produzida ali, a potencialidade energética de uma atividade, ela é revertida como combustível para a própria atividade. Sim. Então, assim como a floresta, naturalmente ela produz o alimento. É você aproveitar a simbiose, você surfar, pegar uma onda. Você não está, você está ali esperando uma onda, você tá surfando em cima de uma onda natural. Você não está produzindo uma onda artificial e nem indo contra o fluxo. Então, como é que é a palavra? Sintropia. Uau. Boa. E que dinamiza, né? Que foi o que o Daniel falou. Você vai surfar. Outra coisa que é interessante também, que é um sistema agroflorestal é impossível de uma pessoa manejar e controlar ele, né? Então, assim, numa área onde num sistema de monocultivo teria 5, 6 máquinas e 1, 2 pessoas operando, num sistema agroflorestal tem 10, 15 pessoas operando, tirando sustento, usando as máquinas também, mas de forma com uma escala menor, né? E dá para trazer sustentabilidade. Aí o legal das CSAs também é que geralmente não é uma família de agricultor só que compõe uma CSA. No nosso caso, a gente tem 5 unidades produtoras que são parceiros imediatos e outros 20 ou talvez até mais, né? Parceiros esporádicos que a gente está sempre dando oportunidade. Então seria uma comunidade de produtores que produzem, inclusive a gente conversou um pouco sobre isso, né? Eles têm as suas próprias identidades também agrícolas, né? Por exemplo, aptidões, um produz mais uma coisa, outro produz mais outra, talvez a terra de um ela é mais propícia para uma coisa. Banana, às vezes a pessoa gosta. E aí vocês há uma complementariedade, né? Tipo assim, um dá uma coisa, outro dá outra, e ali no final a sacola que chega na casa do Pedro ela tem um pouquinho de tudo. Exatamente. E que traz essa riqueza dessa comunidade. Também para não ficar centralizando, né? Para justamente você não se alimentar só daquele local, só aquele tipo de alimento. Então tem um pouquinho daqui, um pouquinho dali. E que gera mais diversidade também. Diversidade, gera mais recurso, porque esse é o objetivo da comunidade que sustenta a agricultura. É uma comunidade que produz. Então é como se você tivesse um sítio produzindo seu alimento sem ter esse sítio. Mas de fato você tem, só que não é sozinho. Então você não fica sozinho para arcar com todo o encargo de ter uma propriedade, um posto e ter que cuidar, né? Então no nosso caso são 60 famílias que a gente muita gente atender, que essas 60 famílias dividem o custo de produção de 5 unidades produtoras. Isso tirando o prolabore, né, a questão financeira dos agricultores, e que no nosso entendimento ele tem que ser bem pago. Um agricultor, um campesino, né, aquela pessoa que fornece aquilo que você vai se alimentar, literalmente aquilo que você vai pôr para dentro da sua casa espiritual, né, do seu organismo, ele tem que ser bem tratado, ele tem que fazer parte da sua vida, você tem que conhecer ele, assim como você tem o médico de família, né, o engenheiro, sim. Tem o cara vai construir. Tem essa casa, relação, né? Você compra um valoriza. tomate no supermercado, ele é até bonito, ele é vistoso, mas
como ele foi produzido, porque hoje, vou falar, eu não sei se seria correto eu falar assim, mas a gente hoje tem muitos problemas, doenças mesmo, que vêm através, por exemplo, dependendo do que foi ingerido ali, foi colocado ali na produção para poder ganhar escala, por exemplo, isso pode afetar a vida do meu filho, a minha vida, a minha esposa, enfim, isso tem... E principalmente o agricultor. Quando a gente foi fazer, principalmente do agricultor, né? Quando a gente foi fazer esse trabalho, quando a gente começou a... Porque quando a gente começou a produzir para a CSA, a gente era só uma unidade produtora, eu e ela, e produzia pouca diversidade, né? Então a gente foi atrás de outros agricultores com dois objetivos: poder ofertar uma cesta com mais diversidade e chegar em mais agricultores, né? Poder também levar esse conceito para mais agricultores. Falando assim, a gente foi fazendo oficinas, né? A gente foi, na verdade, chamado a participar. Nessas oficinas a gente conheceu outros agricultores, inclusive os técnicos da Emater, do MAPA, né, e da Embrapa, que dão assessoria para a gente também. Foi feito um trabalho, então, de conscientização para a mudança dos sistemas de plantio. Aí a gente, o Ministério, né, o pessoal da Emater achava que o desafio seria as hortas que estariam doentes. Quando começamos a fazer esse trabalho de campo, o pessoal identificou que os agricultores que estavam doentes. Então, muita gente com câncer de pele, com problema de olfato, de intestino, por causa do alto índice de uso descontrolado de defensivos. E isso também trazia o quê? O agricultor ficava velho, doente, pobre, Doente, né? o sistema dele doente, então ele tinha ano após ano acúmulo de dívida, de prejuízo. E isso o que ele demonstra para os filhos? Que aquilo ali não presta, que eu vou correr para a cidade, que eu quero ser engenheiro, quero ser advogado, para eu ter uma boa condição de vida. E a agroecologia veio também para resgatar essa questão de que, primeiro, então, a gente tem que fazer um trabalho de conscientização de saúde para trazer de volta o interesse campesino. Ou seja, uma das formas de quebrar um pouco essa questão de inflamar as cidades é trazer de volta os filhos dos agricultores. Mostrar para ele que o trabalho do papai é legal, compensa, pode ficar. É o que a gente está vivenciando agora com os nossos filhos. Eles gostam? Adoro. Eu vi um vídeo, tem uma fotinha aí, ou então um videozinho, acho que mandou tá no meu, que é a sua filha aguando hoje de manhã, né? Eu vi, você mandou tá pra lá gente. A mãe, aí tá lá do lado da filha. A filha com aguando assim, né? A gente toda hora escuta o nosso filho do meio, é o que fala mais até. Papai, quando eu crescer, eu quero ser igual a vocês. Escutar isso, você tá doido? Não tem preço. Maravilhoso, cara. Outra coisa que não tem preço a gente entrega uma vez por semana. Então a gente fica 6 dias lá na semana produzindo, lá com os parceiros agricultores. Aí toda terça-feira a gente sai para entregar cesta para as pessoas. Olha lá a família aí. Olha lá, essa é a nossa família. A turma toda trabalhando junto, olha. As crianças, aquela minha mãe também trabalha. Sua mãe também? Então ela tem aí um prolongamento, né, da vida útil dela, ela que já é uma pessoa aposentada, né, então ela tem ali também uma terapia, né, através... Pode deixar essa foto aí, se sente útil, né, ainda trabalhando. E aí, então aí o que é legal é que a gente trazendo essa visão de que é rentável, é tecnológico, não é... Deixa eu te fazer uma pergunta em relação a isso, assim, vamos pensar assim, o Pedro colocou muito bem, né, tipo assim, hoje nós temos uma nação, isso impacta muito comigo, porque eu vivo comunidade também, não agrícola, mas comunidade terapêutica, né, então, basicamente, nós estamos assim, também, de alguma forma, tentando ressignificar a vida de pessoas que foram parar nas ruas com uso abusivo de drogas. A grande maioria vem de problemas muito sérios na questão familiar, na questão do convívio, da vida. Enfim,
é muito complexo, né? E também nós enfrentamos muito essa questão da desigualdade social, dos bolsões de pobreza, de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, na pobreza abaixo da linha da pobreza, na miséria abaixo da linha da miséria. Quando a gente fala de pessoas que vivem abaixo da linha da miséria, nós estamos falando de pessoas que vivem com até R$100 por mês, ou R$200 por mês, né? Então nós estamos falando de pobreza extrema mesmo. Numa visão a médio e longo prazo, você que vive intensamente a agrofloresta, você acha que a agrofloresta ela pode ser uma resposta para ajudar a solucionar um problema de segurança alimentar do Brasil? E vou emendar mais uma pergunta. Existem espaços urbanos também que poderiam ser utilizados para como no Japão, não ainda, talvez não em espaços grandes, mas espaços menores, produzir agrofloresta? Então, assim, você acha que a ideia da agrofloresta ela pode ter um impacto a nível de solucionar questões sociais gravíssimas que a gente vive no Brasil hoje? Você acha que sim ou não? Olha, eu posso afirmar seguramente que a agrofloresta é a saída. Você tem essa... Eu tenho convicção de isso que é muito poderoso. É a saída para a questão da segurança alimentar mundial. Mundial. Eu nem digo em pequena escala, não. Eu digo em escala mundial. É a saída para acabar com a fome do mundo de fato. Eu acredito nisso e eu posso provar isso. E você falou uma coisa assim, lá no curso, você falou com a gente assim... Muito obrigado. Você falou o seguinte... Valeu. Você falou assim... eu encontrei o porquê eu vivo. Eu encontrei o propósito da minha vida. Eu vou plantar agrofloresta pro resto da minha vida. Você falou isso aí, eu gravei isso. É porque, só respondendo a outra pergunta, que se é possível isso em campos urbanos, em campos menores. Sim, é possível. Existem já várias iniciativas assim. Em Curitiba, São Paulo, Santa Catarina, na Bahia, no Acre, em Natal, em Belo Horizonte. Existem várias. Eu conheço duas que eu acompanho mais de perto, que é o Roots Ativo, lá em Santa Teresa. Que fazem o quê? São urbanas? Tem um lote vago lá que o pessoal trabalha coletivamente, produz um sisteminha agroflorestal lá que dá a perspectiva de melhora e oferece alimentos de qualidade no meio urbano. Existe também lá na Serra, né, que é o mesmo pessoal, o Roots Ativo. E tem... Roots Ativo, que chama? Roots Ativo. Roots Pode procurar Ativa. lá, Thiago Lopes. Vou procurar. Um rapaz que movimenta Ele lá. planta tipo uma horta comunitária. Ele tem um sistema agroflorestal lá no alto do Cafezal. Que doideira. Então, eu ia falar, nós estamos aqui agora, né, nós fazendo esse podcast aqui agora em Nova Contagem, na região da Várzea das Flores. Nós temos aqui uma média de 130 mil pessoas morando aqui, com muitos bolsões de pobreza, pessoas passando fome mesmo, vivendo uma realidade muito dura. E nós estamos também aqui em cima da maior reserva hídrica da região metropolitana hoje. Né? Nós temos água aqui para os próximos 70 anos. Né? E temos muitos espaços, né? Áreas ociosas, né? Enfim. E temos uma dificuldade, talvez, por exemplo, hoje uma questão de emprego e renda aqui. Né? Eu fico imaginando se ao redor de Nova Contagem hoje, né, a gente tivesse assim, produzindo emprego, renda e alimentação através de uma cultura. Porque, por exemplo, aqui a indústria para vir para cá seria ameaçar diretamente a questão da água. Então é uma coisa seríssima. Então, assim, mas a indústria do alimento, no modelo agroflorestal, uma indústria orgânica, viva, que não vai trazer assim, impactos negativos ambientais, pelo contrário, vai reflorestar, vai ampliar a proteção da água, né? A proteção do solo de catástrofes
ambientais, enfim. E você acha que e produzir, por exemplo, vamos supor que Nova Contagem tenha área plantada que abasteça Contagem e Belo aí, Horizonte, Cacá, por exemplo. Mais uma coisa, estou viajando uma aqui. questão muito interessante, que isso aí que o Daniel falou, que você está falando, e que a agrofloresta, com a sintropia, ela tem o poder de dinamização e de aumentar a produção. Mas isso tudo com um diálogo de respeito, de harmonia com o meio ambiente. Sim. Né? Mas o que tem de interessante nisso é a solidariedade do ser humano com a natureza, da natureza com o ser humano. A gente tem hoje no direito ambiental, né, isso no direito de maneira geral, os direitos de primeira geração, que são os direitos individuais de liberdade, os direitos de segunda geração, que são os direitos sociais, direito à educação, à cultura, e os direitos de terceira geração, que são os direitos de solidariedade, que são os direitos de preservação do meio ambiente, de solidariedade com as gerações futuras. Então, quando a gente fala na pobreza e na questão alimentar, hoje a gente sabe que o mundo ele produz alimento suficiente para matar a fome de todo mundo. Mas o que falta é solidariedade, é fraternidade. A partir do momento que a agrofloresta traz uma nova relação do homem com a natureza, naturalmente essa relação ela pode se expandir, né, do ser humano para com o ser humano. Perfeito, entendi. Como um processo quase que terapêutico de cura, Exatamente. do egoísmo, né? Enfim, é sensacional. Isso é uma coisa de mudança mesmo de perspectiva. Porque a gente está falando aqui de CSA, que é comunidade que sustenta a agricultura. Mas partindo desse princípio de coproduzir, de colaborar, né? De coexistir, coabitar, tudo a gente pode também pensar que um coletivo pode sustentar qualquer coisa. A gente pode ter um coletivo que sustenta o artesão, a música, a arte, a cultura. O Pedro falou uma coisa hoje que eu achei sensacional. Eu acho que vale a pena citar aqui. Ele falou o seguinte, assim, em vez de ordem e progresso na bandeira do Brasil, ele colocaria amor e progresso, né? E você falou isso lá, né? Que, tipo assim, que a agrofloresta, ela também te deu essa prática, né? Porque eu para mim, o amor é um músculo. Que se ele não for desenvolvido, se ele não for praticado, ele não se desenvolve, ele atrofia, velho. Né? Então, amar, não tem como você amar se você não... ter amor se você não amar. Só ama quem ama. Né? Tipo assim, então, e o amor está ligado a essa relação com o outro, né? Com o próximo, enfim. Então, a produção de alimento, a agrofloresta também ela não se sustenta sem amor, né? De jeito nenhum. Aquela hora interessante você falou que eu tinha dito que quando eu encontrei aquilo, eu encontrei um significado na vida, né? Porque eu também achei legal passei demais. um processo. E você contagiou um monte dos meninos que estavam lá, porque vários agora encontraram também na agrofloresta. Porque eu compartilho com eles o sentimento que porque eu também andei por esse caminho tortuoso, né, da vida. Eu também andei também. E aí eu encontrei uma saída através do amor, e do que foi da conscientização espiritual, né, através do conhecimento da minha família, que eu conheci minha companheira, né, nessa caminhada. Então, quando a gente saiu desse processo doentio, né, de uma adicção, né, de no mal do século, né, que é agora, sim. É o agrotóxico mais pesado. Droga e álcool e falta de oportunidade e desencontro, né? Sim. Que não é culpa de ninguém, não Sim. A gente nunca pode julgar, né, as coisas, mas a gente tem que aprender com os momentos difíceis, né? Então, quando a gente saiu desse processo, a gente tentou buscar um ressignificado na vida, porque também não adianta nada você se isolar de uma
doença e depois não ter o que fazer da vida, Sim, você acaba sim. retornando para aquele Você regressa. contexto doentio. Você regressa novamente. Porque pelo menos na minha percepção, que o que me levou a ficar doente foi, primeiro, aquela ansiedade juvenil, né, natural, onde que a gente fica bem suscetível às más influências, e depois a falta de perspectiva de melhora que a vida da cidade Sim. te dá, né? Então você fica ali doente. Aí saímos desse quadro, então seria, logicamente, o próximo passo. O que eu vou fazer da minha vida agora, né? Tipo, porque agora eu tenho a minha saúde plena restabelecida, mas eu só vou ser útil para mim mesmo se eu de fato tiver alguma utilidade como ser humano, né? Um desenvolvimento que vai me trazer aquele sentimento altruísta, né? De preencher. De fazer parte e de identificar o outro como sendo importante, né? Então, fomos lá, igual a gente falou, trabalhar com reflorestamento, mas quando a gente chegou na agrofloresta, que batia com produção de alimento, produção de um sistema de recuperação ambiental e ressignificado da função da pessoa. Da vocação da pessoa. Quando eu saio da minha casa, quando a gente vai entregar a cesta, a gente entrega 60 cestas em um dia. São 60 obrigados que a gente recebe. São 60 sorrisos. Então, isso é muito top. É outra coisa que não tem preço. Então, isso me trouxe, uma vez, quando eu saí desse processo, Pedro faz parte disso, né? Eu conheço o Pedro há algum tempo, que ele me conheceu nessa época. Então, ele foi uma das primeiras pessoas que me deu importância. Eu fico até emocionado de falar isso. Não, e eu olhei pro Daniel, a primeira vez que eu vi o Daniel, eu falei assim, uai, aquele cara, ele é da minha família. Né? Tive uma sensação, assim, sabe, quando você vê uma pessoa assim, parece que você já conhece ela. Sim. E daí ele acreditou na potencialidade, na cura, né? Aí a gente pensou, então, como forma de retribuir essa cura, essa nova oportunidade de fazer diferente, com uma coisa que seria também beneficente, não só a minha pessoa, né, como satisfação pessoal, mas também que me trouxesse um sustento e que fizesse diferença na natureza, né, que era uma retribuição à chance de viver de novo. Aí que eu falo, então aqui eu me encontrei agora. Então, assim, agora eu vou viver disso até eu morrer, mesmo que não necessariamente eu precise ter uma rentabilidade satisfatória em relação a dinheiro, né? Porque capital não é só dinheiro. Exato. Né? Só o fato de eu não ter que comprar tantos alimentos mais, porque eu produzo boa parte daqueles alimentos que eu como, né? Já é de grande valia. Quanto da sua alimentação hoje, da sua família hoje, quantos por cento hoje vem da agrofloresta assim, hoje que vocês consomem? Eu acho que metade, né? 50%? A gente ainda não consegue, igual o Pedro falou, a gente ainda não consegue ter essa produção plena, viver só do que a gente produz. Talvez nem seja também o objetivo também. Arroz, feijão, né? Feijão até que a gente consegue produzir, mas outros alimentos a gente ainda teria que buscar fora, né? Mas a gente, às vezes a gente troca também com outros agricultores, então a gente tem arroz, feijão, fubá, milho, que é o básico, né? Às vezes a gente consegue dar nossa própria meio produtivo, né? Mas aí a gente também vem desse coisa mal acostumado também, né? Então todo mundo. Não, mas pizzazinha de vez em aqui, quando. a minha esposa, a Carla, virou vegana há 1 ano e 3, 4 meses. Assim, ela teve uma mudança de dieta alimentar, é uma coisa violenta demais, cara. Assim, eu vivo com ela, né? Tipo assim, eu também cortei o leite agora. Mas assim, sabe, uma coisa que... E comeu a berinjela dela toda ontem, né? Ontem eu abri a geladeira, não tinha nada. Só tinha berinjela. E a berinjela dela é tão gostosa, mano. Ela deixa arrumadinha. Ô, bicho, eu peguei a berinjela. Eu amo aquela berinjela faz da airfry, assim, é muito bom. Acabou com a berinjela toda. Ela ficou sem jantar. Aí hoje ela foi almoçar, eu tava com o Pedro ali. Nós estávamos ali planejando ali o terreno.
Ela tá assim, cadê a berinjela? Eu falei, caraca, mano, eu comi a berinjela toda ontem. Eu pensei que tinha sobrado da janta e ela guardou, entendeu? Mas ela já tinha feito. Mas a minha esposa hoje, se ela fosse se tivesse uma agrofloresta aqui em casa, eu te falo que tirando arroz e feijão, o resto. Daria para ela se alimentar só do quintal. Você tá louco? Ela come só isso, bicho. Só da terra. E dá com folga. Mas aí a gente tem também que ter essa disciplina, né, de querer mudar. Não, eu particularmente, eu quero, velho. Eu sonho em conseguir. A minha vida é muito dinâmica, é muito corrida. Eu como muita coisa na rua ainda, né? A gente tem que alimentar ali em Belo Horizonte, para um lugar aqui, para igual com uma coxinha, que é uma pastelzinha, negócio, né? Você vai se intoxicando ali, né? Mas, cara, hoje, eu vou te falar, eu sinto falta tipo assim, sexta-feira aqui em casa, aqui a gente tem a prática da nossa família, o Shabat, né? A gente vai para casa, daí é que ela faz a comidinha dela ali, eu fico em casa sábado, domingo com ela muitas vezes. É um outro sentimento que eu tenho hoje, comer assim a comida que ela faz. A sensação que eu tenho é essa assim, aqui eu tô seguro. Aqui está se alimentando. Não, e outra coisa, tipo assim, aqui eu não tô morrendo, é um pouquinho de vida que está vindo para dentro, né? A gente também acredita. Só mais uma questão aqui, Cacá, que eu acho muito importante, né, que vocês falaram em alguns momentos, que é a questão das agroflorestas urbanas, né? Sim. Eu trabalho na Secretaria de Meio Ambiente de Belo Horizonte, Sim. lidou com essa questão e essa relação entre a segurança alimentar, né, a assistência social e a preservação do meio ambiente. Então a gente e a necessidade de rearborizar as cidades, de criar mais espaços verdes nas cidades, para que a cidade seja um ambiente com qualidade de vida. Sim. Então, de novo, a agrofloresta vem com super potencial para resolver vários problemas ao mesmo tempo. Então, hoje você tem as áreas de preservação permanente nas cidades, que muitas vezes são degradadas, sofrem ocupações irregulares, e aí você tem espaços ainda que, se houver políticas bem feitas de assistência social junto com ensinamentos de agrofloresta, você consegue conciliar a recuperação ambiental com a assistência social, com a segurança alimentar. Então, a gente já tem exemplos disso já acontecendo em algumas cidades, em Belo Horizonte, como o Daniel falou, e que é muito interessante. Como é que seria na prática isso, Pedro? Assim? Basicamente, fala um exemplo, o poder público, Não, mas um lugar, assim, uma escola, por exemplo. No Ribeiro de Abreu, por exemplo. O que acontece lá? A gente tem... lá no Ribeiro de Abreu tem um trabalho. Isso, o Ribeirão do Onça, que tem uma área de preservação permanente grande, tem comunidades carentes, e a prefeitura, com diversos parceiros, ela instaurou algumas agroflorestas, deu treinamento para as comunidades e tudo, Uau. E hoje existe uma agrofloresta urbana com a comunidade tomando conta e usufruindo dos alimentos. Eu sou testemunho, a gente Tipo assim, acompanhou esse processo, não de perto, né, mas lembra? Tipo assim, hoje nós temos assim, o Bolsa Família, tem esses incentivos que o governo dá. Né? E normalmente, né, o Bolsa Família, eu acho que a ideia veio de um projeto para não faltar para as pessoas, pelo menos, alimento. Seria ali o alimento básico para a pessoa. Aí tem um município, né, Belo Horizonte, por exemplo, pegou a sua equipe ali e uma comunidade carente próximo de uma área de preservação e investiu em alimento direto, né? Tipo assim, é como se fosse assim, é lógico, não deu só o peixe. Não deu só o peixe. Pescar. Poxa, sensacional. Sensacional. E recuperou o meio ambiente. E recuperou, não, assim, top, né? Uma Agrofloresta. política pública integral, né? Agrofloresta, solidariedade, amor. E é tão engraçado Sensacional, que sensacional. Tá tão claro, tá tão perto, né? E mesmo assim ainda há pouco caso, né, a respeito disso. É bem incipiente ainda, né?
Pessoal, eu vou Falta de vontade. caminhando aqui já para o fim do nosso podcast. Ô, gente, eu achei sensacional. A galera nossa equipe que está assistindo aqui também, eu acho que gostou demais. Nossa, assim, sensacional, sensacional. Eu acho que todo mundo, acho que tá aí uma coisa que eu quero investir mais na minha vida. Nós estamos aqui plantando uma pequena agrofloresta no Ericlama. Se Deus abençoe que vai dar tudo certo, nós vamos colher, nós vamos fazer parte do RCA? CSA. Vamos fazer parte do CSA, nós queremos estar junto com vocês aí na confraria, queremos fazer parte da confraria. E para começar, não precisa muita coisa. A gente mesmo não tem formação técnica em agronomia, a gente é agricultor prático. Mas a gente tem boas recomendações, tem bons professores, né? Vamos agricultor só para fechar aqui, vamos ver só umas agricultor fotinhas aqui. Como que é? Ortopraxia. Ortopraxia. Vamos sair da ortodoxia, né? Aquela foto, volta um pouquinho, essa foto aqui, ó. Essa aqui. Essa. Não, a outra, aquela ali, ó. Essa aqui, isso. Essa aqui, então, é um sistema agroflorestal de recuperação de um vale desenvolvido pelo Lucas Machado, que é um parceiro nosso professor também, que é uma forma, ali é feijão, tá vendo? Então ele está recuperando um vale, a ideia dele é recuperar 2 nascentes, através da preservação de um vale que estava lá sendo degradado, né? Então ele está produzindo feijão, produzindo pupunha. Só uma pergunta, aqui em Nova Contagem, próximo do campo ali do... Da Camaúf? Não, esqueci o nome. Tem um pequeno rio. Vocês já participaram de algum projeto que recuperou o rio também? Não, nós diretamente não. Mas você já... Existe o projeto do... Cadê aquela foto da agrofloresta? Tem uma aí que tem uma agrofloresta grandona mesmo, assim. Ó. Quer ver? Você acha que essa foto aqui... Aí mesmo. Aqui, essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Meses, né? Essa. Nascente, já voltou. E essa? Então, essa... Olha essa, Pedro. Caraca. Essa foto é bem interessante. Não é um sistema nosso, na verdade, essa é uma foto que a gente pegou da internet, até de um pessoal que a gente é fã, né? Que, igual eu falei que a gente tem bons Isso é onde? É no interior de Minas, eu não sei exatamente, não estou lembrando. Isso é em Minas Gerais? Agora. Então, olha, isso é um sistema agroflorestal enorme, né? Então, é para mostrar que é possível. Aqui seria, por exemplo, como a gente aprendeu com você, são linhas de árvores. São linhas de árvores, são módulos agroflorestais, né? Então, onde está vendo, dá para a gente perceber que tem umas bananeiras? São as linhas de árvores. As linhas de árvore. Vou até... Pode levantar, fica à vontade. E isso é uma linha de árvore. Isso. Aí, essa é outra. Então, entre uma linha de árvore e outra, tem módulos. Nesse caso aqui, são canteiros de hortaliça. Nesse caso aqui, já é uma outra produção que eu não consegui identificar. Talvez foi plantada na mesma época, mas essa cresce mais rápido do que essa, né? E isso é intencional. Né? Por exemplo, aqui já é, me parece, repolho roxo. Não sei se o áudio está pegando, Daniel. O áudio seu que não está pegando, exatamente. Perto do microfone. Então a gente divide lá, entre cada linha de árvore tem um módulo. Aí o módulo ele pode atender à diversidade. Então, às vezes a gente usa um módulo para produzir adubo verde, adubação verde, né? Por exemplo, crotalária, né, digamos. Ou plantação de milho, feijão, esses processos de roça, né? E em outro módulo, paralelamente ali a ele, a gente consegue produzir hortaliças também. Então, na linha de árvore tem madeiras e frutíferas e produtoras de matéria orgânica, que vão abastecer... Madeiras, frutíferas e produtoras de matéria orgânica, que seria aquelas que cooperam com a terra, que melhora aqui a produção. Que ajuda a criar o sistema, né, sem precisar, que traz para a gente aquilo que eu falei, que é a assintropia. Assintropia. E quando chega num sistema desse tamanho, ele produz tanta energia que ela mesmo que aduba o que vem depois. Então, isso é assintropia. É muito sinistro. Nada vem de fora, né? Você consegue produzir tudo. E, igual eu falei antes, essa não é uma horta nossa, né? Mas é um exemplo que a gente sempre mostra essa foto. Vou mostrar a que a gente estava... Olha aqui, ó, põe essa aqui, ó. Olha quem está fazendo essa aqui, olha aqui, ó. Olha lá.
Então, O cara também aí trabalha também, Pedro. Não, Cacá. Mas cadê? Eu quero, cadê? Ah, essa aqui, ó, esse videozinho aqui, ó. Põe esse videozinho pra gente, olha. Aí. Você vai passar aí. Que é vocês aguando. Hoje cedo. Esse aqui, né? Esse aí. Vai ter uma foto suas hoje de manhã também, cadê? Tem. Uma fotinha de hoje cedo. Acho que tá mais pra cá, né? Aí, ó, aí, o videozinho. Dá um play aí. Olha lá. Então hoje vocês estão lá finalizando esse canteiro, né? Então, aí a gente está começando um sistema, né? Então, para chegar naquela beleza que a gente viu daquela foto anterior, Olha lá, filhinho. a gente está aí começando trabalhando o solo, né? Então a gente preparou o solo, aí agora percebe que não dá mais para ver a terra, né? Então ela está toda Vai de novo, cobertinha. dá um play de novo para nós aí. E ainda estamos investindo ali na melhora da questão da irrigação, né, e tal, mas até para chegar nesse ponto. Agora, uma coisa que você fala aqui, que esse solo aqui está coberto. Aquele coberto. solo tá mais vermelhinho. Não quer dizer que ele não foi coberto, né? Porque, de acordo com a idade ali do sistema, a cobertura já foi absorvida pela terra. Legal demais. Mas é uma foto também, a gente não tem como afirmar de que o solo está totalmente exposto, né? É como se fosse uma pele também, é como se fosse assim, tá sangrando, mais vermelha, tá mais sangrando, tá mais coradinha, porque tá mais cuidadinha, né? Seria mais ou menos assim, né? A gente tem uma grande referência sobre a questão de criar o solo, né? Que é a Ana Maria Primavera. Ela tem várias publicações sobre como que a gente faz para criar o solo vivo. Porque a base da agricultura é pouquinho mais perto, o solo, né? Por exemplo, você vai fazer um plantio, ele vai ser feito em cima de uma terra. Então, como que você vai fazer para a terra responder da melhor maneira possível? Cobertura de solo. Manter a terra protegida, porque ela estabiliza a questão da umidade, temperatura, fluxo. E é o que a formiga faz Fica fofinho. na mata. E exatamente é o que a Eu natureza faz. nunca tinha imaginado que a formiga tinha Quando a essa gente função vai na tão Amazônia, nobre assim, né? Todos os seres da natureza são nobres. Impressionante, Todos. impressionante. E quanto mais você descobre, mais incrível. Eu acho que eu nunca mais vou ter coragem de matar uma formiga na minha vida, assim. Eu tenho dificuldade. Ô, gente, eu vou caminhando aqui para o fim. Eu quero agradecer demais, viu? Daniel, Carol, Pedro, assim, para mim foi assim uma experiência incrível. Espero que a gente possa assim caminhar junto por muitos anos aí. Eu e Pedro, nós somos amigos já há muitos anos. Pedro, essa pessoa incrível, né? Que também sempre me ensinou muito, sempre foi uma inspiração para mim. E hoje estamos juntos aqui falando de assuntos tão interessantes, né, Pedro? Que nos empolga tanto, né? Que custa tão caro para a gente, né? A gente vê questões sociais, ambientais, culturais, né? A gente tem realmente sonhado em ver um mundo diferente, né? Herança é o que os pais deixam para os filhos, legado é o que os pais deixam nos filhos, né? Nós estamos mais tendenciosos a deixar algo nos nossos filhos do que para eles, né? E também querendo deixar um planeta melhor, né? Se a gente pode deixar alguma coisa, seja um planeta melhor. Então eu quero fazer as considerações finais aí do Pedro, do Daniel e da Carol para a gente finalizar. E eu fico feliz demais também porque era um sonho, viu? A gente conseguir fazer essa união de pessoas tão especiais como vocês que estão impactando o mundo para o bem. A gente precisa de mais pessoas assim. Sim. Então você, Cacá, Daniel e Carol, espero que esse encontro seja uma agrofloresta. Sustentável. Nossa entropia, né? Exato. Acúmulo de energia. Quer falar? Agradecer mesmo a oportunidade, né? Estar aqui falando de agrofloresta, também falar um pouco da confraria. Sim. E é isso. Obrigada. E tem uma meta, né? De aumentar essa turma, essa família aí, né? Vamos aumentar, você tem que aumentar essa família aí, ó. Sim, atualmente a gente está com 60 famílias, né? E agora já podendo produzir para 100. Já pode produzir para 100? Isso, E agora nós temos que encontrar essas famílias aí. Nós vamos encontrar, com certeza. Exatamente. Daniel, suas considerações finais aí.
Primeiro é agradecer a Deus, né, a oportunidade de a Sim, gente com estar certeza. aqui junto. Agradecer a vocês dois, né, o Cacá e o Pedro. Agradecer ao pessoal também, que A equipe. com toda essa receptividade, né? Sim. E aí, só para frisar mesmo, é aquilo que a gente está aí para dizer mesmo, porque a gente recebeu essa dádiva, né, de poder viver da agricultura e a gente quer difundir isso para quanto mais pessoas possível e dizer que tal alcance não é tão difícil, basta ter vontade, né? A gente vem aqui como pessoas normais, sem muito conhecimento, que passou por várias dificuldades e estamos aí conseguindo vencer. E a gente dá, assim, é muito prazeroso para a gente poder estar sempre falando. E cada vez que a gente vai e fala sobre muito isso legal, em algum é lugar, muito a rico. gente abre o campo para outras rico. pessoas também seguir por esse caminho. É muito rico. E isso que é o benefício que a gente acredita ser a maior. Então, muito obrigado. Então, para você que assistiu todo esse conteúdo aí, eu quero te pedir uma coisa. Compartilha com a galera. Vamos divulgar essa ideia, a ideia da agrofloresta. Isso pode mudar o mundo. Pensa nisso. Pensa que é uma ideia, é uma prática que já foi provada, que já é viável. Pessoas estão vivendo disso hoje. Imagina como isso pode ser assim uma resposta, né, social, econômica, né, para milhares e milhares de pessoas. Então Deus abençoe a todos. Obrigado aí para você que assistiu até o fim. E procura lá, eu vou deixar aqui, né, na divulgação dessa live aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook, o contato aqui da confraria, para a gente poder ampliar. Nossa ideia é ampliar aí o número de pessoas consumindo esse alimento bom, esse alimento que vem direto aí de um lugar que foi feito com todo amor. Deus abençoe a todos. Um beijo. Valeu.